Shalom, bendita, abençoada, amada, protegida, menina dos olhos de Deus, filha do Deus Altíssimo, essa é você, essa é a sua identidade. Não aceite menos do que isso. O Senhor é contigo, o Senhor ama você, você é preciosa, uma joia preciosa, amém? Glória a Deus pela sua vida. Deus é contigo. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui no devocional Salmos 32. A gente já vai para essa leitura. Agora eu quero te convidar a fechar seus olhos, inclinar sua cabeça, colocar a mão no coração. Vamos orar? Querido, amado Espírito Santo, eis-nos aqui. Nos rendemos a Ti, nos entregamos a Ti, declaramos que nós somos Tuas, Senhor. Nos entregamos em Teu altar. Entendemos, Senhor, que somos preciosas e Tuas filhas, Pai, e queremos viver o melhor desta terra. Tu és bondoso, bendito, maravilhoso, Tu és santo. E nós queremos, Senhor, viver contigo em santidade, em intimidade. Ajuda-nos, Senhor, a buscar-te mais e mais, a ter prazer na leitura da Bíblia, a ter entendimento na leitura da Bíblia, a podermos, Senhor, não sair vazia, mas entender verdadeiramente o que o Senhor diz. A tua mensagem para nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos para o Salmos 32, é um Salmos de Davi, é um poema. E ele começa assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Essa declaração de Davi, para mim, é extremamente importante. Por quê? Porque quando a gente está em pecado, sabe, parece que tem uma culpa, um peso, é uma opressão tão grande nos seus ombros, parece que você está carregando um mundo nos ombros. Parece que tudo dói, parece que os ossos doem. E é exatamente isso que Davi está descrevendo. Você lembra que quando Davi ele adulterou e ficou com Betseba? E depois você sabe que um pecado leva a outro pecado, né? O pecado leva você para a morte, para o abismo. Quando você faz um pecadinho, achando que é um pecadinho que não tem tamanho nem nada, nem cor de pecado, ele vai levando para outro pecado, que leva para outro, e fica uma bola de neve e te leva para o abismo. E Davi experimentou disso, porque quando ele adulterou com Betseba, ela engravidou. E ele arquitetou a morte de Urias, que era o marido de Betseba. E ele fez com que Urias fosse morto, ele providenciou isso. Então ele, depois do adultério, teve o homicídio. E muitas coisas acarretaram na vida de Davi por conta disso. Entrou a violência na família dele, né? A filha dele foi estuprada. O irmão foi morto. O outro irmão que matou, né? Ele fugiu, ficou muito tempo exilado. Depois, quando voltou, tomou o trono do pai. Ele pegou as mulheres do pai, as 10 concubinas, ele fez relação sexual à vista de todo mundo, para todo mundo saber que ele não tinha mais nada com o pai, que ele tinha rompido os laços. Então, olha o preço que Davi pagou, porque os olhos dele desejaram quando viram Betseba de longe tomando banho. Então, assim, o que você tem pagado pelo pecado? E eu vou te dizer que, além disso tudo, que foi terrível, né? A violência, o homicídio entrando na casa de Davi. O filho dele, que tomou o trono dele, depois foi morto à espada. Então, assim, olha quantas coisas aconteceram. E Davi, nesse Salmos 32, ele diz que enquanto ele teve com pecado, os ossos dele doíam. E a gente vê isso lá no livro de Reis, quando ele relata isso, né? Que ele não conseguia dormir direito, que ele estava apavorado, desesperado, que ele gemia de dor. E é isso que o pecado causa. Quando você está com um pecado não confessado, é isso que acontece, é uma opressão tão grande que sua carne sente, seu corpo físico sente. E qual é a solução, Érica? A solução
é identificar o pecado. Onde foi que eu errei? Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, ele não entendia que ele tinha pecado. Quando Natan contou uma historinha para ele, ele disse, se eu fosse, eu pegava esse cara e matava esse cara. E Natan disse, esse cara é você, Davi. E ele, meu Deus, eu pequei contra ti. Foi aí que ele reconheceu o pecado. E foi aí que ele confessou o pecado. E foi aí que ele teve libertação. Mas a gente sabe que o pecado tem consequências, né? A gente planta, a gente colhe. Por mais que ele tivesse sido perdoado por Deus ali, ia ter consequências do que ele fez. A gente pode orar e pedir a Deus misericórdia, muitas coisas podem ser não acontecer, né? Mas no caso de Davi é que muitas coisas aconteceram, mas ele teve o perdão de pecados. Tanto que depois ele realmente casou com Betseba, ele realmente teve um filho que foi Salomão, o rei Salomão ali com Betseba, né? Mas ele relata aqui nesse Salmos 32 o quanto o pecado pesava, o quanto doía. E a solução para mim e para você, minha irmã, é confessar o pecado. A gente confessa o pecado, a gente identifica o pecado, confessa, olha, eu pequei, sem ladainha, sem ficar enrolando, sem ficar dizendo, mas eu pequei por causa disso, eu abortei porque eu era muito nova, eu abortei porque eu não tinha dinheiro, eu abortei porque o pai da criança, Então, assim, sem contar historinhas para Deus, por mais que a sua justificativa seja muito plausível, não precisa. É só dizer, Deus, eu pequei, é verdade, eu pequei contra ti, me perdoa, Senhor. E aí você tem um arrependimento genuíno. O genuíno é nunca mais voltar a fazer aquele pecado. Então, se é fumar, que não fuma mais. Se é beber, que não beba mais. Se é mentir, que não minta mais. Se é roubar, que não roube mais. Seja o que for. Se é matar, que não mate mais. Se era adultério, que não adultere mais. Então, assim, é isso. O arrependimento genuíno é você não fazer mais aquilo que você fazia. Então, você identificou o pecado, confessou o pecado, teve arrependimento genuíno, nunca mais voltar a fazer, ok, Deus vai jogar o seu pecado para o mar do esquecimento e você vai ter uma vida nova com o Senhor. E é isso que acontece quando a gente aceita Jesus, né? Aí a gente pede perdão dos pecados, confessa Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, a gente tem a salvação, a gente tem agora o Espírito Santo dentro de nós e aí a gente é uma nova criatura, tem uma nova vida. Eu vou te dizer, minha vida foi totalmente transformada quando eu fiz esses passos. Eu ainda estou em processo de transformações, mas esses passos são de fato milagrosos, são incríveis, acontece, é verdadeiro, porque não só vivi na minha vida, como eu vejo isso na vida de meu marido e de muitas pessoas. Muitas pessoas com esses passos simples, confessar o pecado, pedir perdão do pecado, se arrepender do pecado, confessar Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida e amém. Amém! A vida é outra, minha irmã, então experimente em nome de Jesus. Bom, Davi está falando aqui, enquanto eu mantinha escondido, os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas e disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Então, minha irmã, seu corpo está fraco, você está sem forças, em nome de Jesus, identifique aí o que está acontecendo. Portanto, que todos os que são fiéis e oram a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Muitas são as dores do ímpio, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Amém. Salmos 32,
Davi nos ensina aqui a pedir perdão dos pecados, a sermos perdoados e viver uma vida feliz com o Senhor, porque ele começa falando isso, né? Feliz é aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Então, assim, eu e você precisamos ser felizes. Feliz liberando perdão, pedindo perdão, feliz confessando o pecado e não sendo mais culpada, sendo redimida pelo sangue de Jesus. Amém?